Boa noite, gente. Mas cadê o resto do pessoal? Deixa eu mandar uma mensagem lá no grupo. Vamos lá. Boa noite, professora. Boa noite, Márcio. Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Tudo tranquilo, tudo na paz. Que ótimo. Vamos lá, né, gente? Depois aí da gente não ter se encontrado na semana passada por causa do carnaval, né, do recesso. Agora, então, a gente retoma a nossa matéria e nós paramos no artigo 297, salvo engano. Foi o último artigo que nós conversamos, que nós mencionamos aqui. Para situar, né, gente? A gente já está com as atividades nossas marcadas, tá? Naquela primeira aula que nós tivemos aí no semestre, lá no início de fevereiro, eu já marquei todas as nossas atividades e as nossas provas, então quem ainda não viu, dá uma olhadinha na primeira aula que está lá disponível no SF Web, para que vocês possam acompanhar, tá? Eu vou abrir o fórum em breve, tá, gente? Eu vou abrir o fórum lá para vocês em breve. E aí eu posto um videozinho para que vocês se lembrem como que vocês acessam o fórum, porque diferente das demais atividades, o fórum ele não fica disponível para vocês no calendário de atividades, então pode gerar algum tipo de confusão, tá? Então, por conta disso, eu sempre faço o videozinho mostrando como é que vocês vão acessar, tá? Esse fórum de discussão. É a nossa primeira VA, nossa segunda VA é a peça prático profissional, a terceira eu ainda estou decidindo se a gente vai ter outra peça prático profissional ou se a gente vai ter uma se a gente vai ter um outro fórum de discussão, e a nossa última VA é o estudo dirigido, né, que eu gosto muito de estudo dirigido, vocês sabem disso, eu acho que estudo dirigido ajuda bastante vocês a não deixarem a matéria acumular, então a nossa última VA é o estudo dirigido, tá? Todas as datas estão lá agendadas, mas caso haja necessidade, a gente pode ter uma flexibilização em relação a essas datas, tá, gente? Se houver a necessidade, a gente faz as alterações, assim como foi no semestre passado também, isso é bem tranquilo, tá? E aí, então, gente, retomando a nossa matéria, nós vimos que essa primeira parte da matéria composta das tutelas provisórias, nós vimos que a gente tem aí, como modalidade de tutela provisória, a gente tem as tutelas de evidência, tá? Que sempre, sempre, sempre serão incidentais, e nós temos também as tutelas de urgência, que podem ser, né, na modalidade antecedente ou incidental, e elas podem ser antecipadas ou cautelares, não é isso? Sendo antecipadas ou cautelares, elas podem ser aí de forma antecedente ou incidental. Inclusive, eu já mencionei para vocês que a gente vai estudar especificamente qual que é aí o procedimento da tutela antecedente, né? Tanto a tutela antecipada antecedente, quanto a tutela cautelar antecedente. Na próxima aula, a gente vai estudar, então,
o processo mesmo, o procedimento mesmo, para se pleitear uma tutela antecipada antecedente, e eu já devo começar a falar um pouquinho a respeito do procedimento para se pleitear uma tutela cautelar antecedente, tá? Tem, inclusive, um videozinho, depois quem tiver curiosidade de ver, tem um videozinho que eu explico o passo a passo, né? No caso da tutela cautelar antecedente. Da tutela antecipada antecedente, não cheguei a fazer videozinho, não. Mas da tutela cautelar antecedente, tem, tá? Depois eu faço até um videozinho também, para deixar lá, porque eu acho que é legal. A gente ter esses videozinhos, eu gosto bastante. Eu acho que ajuda muito. E aí, então, gente, hoje a gente vai acabar de estudar essa parte das tutelas provisórias. A gente parou no artigo 297 e eu expliquei para vocês que o juiz ele pode determinar medidas que ele considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória. Ele tem amplos poderes nesse caso, né, gente, para poder determinar medidas que ele considere importantes para garantir a efetividade de uma tutela. Acho, inclusive, que eu exemplifiquei aqui um caso que nós tivemos lá no núcleo de prática jurídica. O que aconteceu? Uma criança, a gente pleiteou um medicamento para essa criança através da vara da infância e da juventude, tá? E aí o que aconteceu foi o seguinte: o juiz deferiu a tutela antecipada, a gente fez o requerimento de uma tutela antecipada, tá? E o juiz deferiu esse requerimento e citou e intimou a Secretaria Estadual de Saúde para fornecer o medicamento, tá? A Secretaria Estadual de Saúde não forneceu, boa noite, Walter, não forneceu o medicamento, mesmo devidamente intimada, não forneceu o medicamento. O juiz, então, ele já tinha imposto as trentes, né, que é a multa diária, aquela multa pelo descumprimento da decisão, e ele aumentou esse valor das astrentes e o Estado permaneceu sem fornecer o medicamento. Por fim, o juiz determinou o bloqueio na conta da Secretaria Estadual de Saúde dos valores referentes a esse medicamento. Nós apresentamos 3 orçamentos e ele também determinou a prisão penal do secretário estadual de saúde por crime de desobediência, tá? E aí o remédio apareceu, né, gente? Assim, apareceu como um passe de mágica, tá? Isso aí configura bem, de forma bem clara, esse artigo 297, tá, gente? Que é esses amplos poderes que o juiz tem para poder garantir a efetividade de uma determinada tutela. É o que é chamado pela doutrina, gente, de poder geral de cautela. Tá? São esses amplos poderes que dispõe o julgador para garantir a efetividade de uma tutela concedida. Tá? É bem interessante a gente ver a aplicação disso nos mais variados casos. Eu citei aqui também como exemplo o caso de uma determinada atriz que foi perseguida por um programa, né? Tinha um programa aí de TV há um tempo atrás, de humor, tá? E esse programa perseguiu essa atriz, pedindo para ela poder calçar as sandálias da humildade. E essa atriz, então, se recusava e eles foram infernizando a vida dessa atriz. Ela conseguiu na justiça uma ordem de afastamento, eles descobriram essa ordem, foi imposta uma multa, eles continuaram enchendo o saco dela, porque a multa estava valendo a pena, a audiência, o negócio estava assim, né, fervilhando a audiência. E aí elevaram a multa, não adiantou. Por fim, o juiz ameaçou tirar o programa do ar. Aí eles pararam, porque não ia ter audiência, né? Sem programa no ar não tem audiência. E aí, então, eles pararam de incomodar a atriz, tá? Esse também é um dos casos em que a gente vislumbra de forma muito clara esse poder geral de cautela, ou seja, esses poderes que o juiz dispõe para poder garantir a efetividade de uma decisão judicial, tá? E aí, então, agora a gente parte para o artigo 298, gente. Esse artigo 298, tá? Na minha humilde opinião, nem precisaria de estar no código. Mas eu entendo por que ele está no código, tá? E eu vou explicar por que não precisaria. Olha só, a redação do artigo 298. Na decisão que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela provisória, o juiz motivará seu convencimento de modo claro e preciso. Está dizendo aqui, gente, nada mais, nada menos que a decisão que concede, que revoga, que modifica a tutela provisória concedida, ela tem que ser concretamente fundamentada. Tá? Por que é que eu, Roberta, professora de vocês, acho desnecessário esse artigo?
porque a gente sabe que todas as decisões judiciais devem ser concretamente fundamentadas sob pena de nulidade, não é verdade? Vocês sabem disso, existe o artigo na Constituição, né? A gente tem isso preservado na Constituição, a gente tem determinações no Código de Processo Civil a respeito da necessidade da motivação das decisões judiciais e, muito embora a gente tenha isso expresso na Constituição, expresso no Código de Processo Civil em em outras partes, o julgador quis colocar de forma específica na tutela a necessidade dessa motivação. Ah, professora, mas por que é que o julgador, o juiz, né, o legislador, melhor dizendo, ele quis colocar de forma específica a necessidade da motivação dessas decisões relativas à tutela? Por que isso? Porque é o seguinte, gente, lá quando a gente estava ainda sobre a égide do Código de Processo Civil de 73, era muito comum a gente ter decisão judicial relativa à tutela, que a fundamentação ela é bem genérica, sabe? Então, o juiz ele dizia o seguinte, que ele deferia a tutela por conta das razões expressas na petição inicial, por exemplo, que pleiteava aquela tutela. E aí ele dizia que estavam presentes os requisitos conforme demonstrado na petição, mas ele não dizia quais eram os requisitos, não dizia aonde na petição que ele vislumbrou, sabe? Aonde no caso concreto que ele vislumbrou aqueles requisitos necessários para a concessão da tutela. Ele não dizia isso de forma precisa. E também quando ele indeferia, gente, quando ele, no caso, né, não concedia a tutela, ele também dava uma decisão genérica, simplesmente dizia, olha, não vislumbro no presente caso os requisitos necessários à concessão da tutela, mas ele não dizia por que é que naquele caso não existiam aqueles requisitos, entende? Era uma decisão muito superficial, então várias vezes a gente, diante de uma decisão aí que negava, por exemplo, ou que concedia uma tutela que não tinha fundamentação específica, a gente tinha que fazer embargo de declaração, né? E pedir para o juiz explicar por que é que ele tinha deferido ou por que ele tinha indeferido, porque não era suficientemente clara a decisão, entende? Então, acho que por isso o legislador optou por colocar o artigo 298. Muito embora a gente tenha isso de forma expressa na Constituição, mas o legislador achou por bem deixar de forma bem clara aqui no artigo 298, tá? Há alguma dúvida, gente? Tá tranquilo, tá rápido? Vocês estão muito calados, eu fico preocupada. Vocês estão me escutando? Tá tudo bem? Não, tá legal, professora, tá legal isso aí. Eu vou complementar aí, o juiz não fundamentava por preguiça, né? Que continua até hoje. Assim, né? Às vezes Você é acontecia, né? bem educada de falar, né? Eu quero crer que, na verdade, assim, às vezes foi um esquecimento, né? Esqueci, entende? Porque, né, é triste isso, mas isso era muito comum, gente. Eu falo isso para vocês porque quando eu formei, né? Eu formei em 2008, então eu estudei pelo CPC de 73. Quando eu lecionei essa disciplina pela primeira vez, eu também lecionei essa disciplina com base no CPC de 73. E, assim, quando eu comecei a minha advocacia, mesmo na época de estágio, todas as decisões, grande parte das decisões que eu via de tutela era muito superficial, com fundamentação muito genérica, entende? Então, era muito complexo isso. Então, eu imagino que por isso o legislador quis deixar de forma bem clara, né, quis colocar de forma bem clara a necessidade específica da tutela ser bem fundamentada. Eu acho que foi isso que aconteceu. Bom, e aí, gente, o próximo artigo é o 299, é o último artigo que diz respeito aí às tutelas provisórias, depois a gente já entra numa parte que diz respeito apenas às tutelas de urgência, tá? E o artigo 299 vai dizer o seguinte, a tutela provisória será requerida ao juízo da causa quando antecedente ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Até aqui, gente, eu acho que não é nenhuma novidade para vocês, né?
Se ela for feita de forma incidental, ou seja, dentro da petição inicial ou no curso do processo, a gente sabe que a gente vai direcionar para aquele juízo que é o competente, que já está analisando o processo ou que vai analisar aquele processo. Né? Então, se você, por exemplo, está requerendo uma tutela antecipada em sede de uma guarda, que você quer uma guarda provisória, tá? Você quer que seja fixada a guarda provisória de forma compartilhada com a residência no domicílio da genitora, tá? E você quer que isso já seja fixado de forma antecipada, já no início do processo. E você colocou isso, gente, dentro da sua petição inicial. Para onde que é que vai ser? Quem é que vai analisar esse seu requerimento? O juiz da vara de família, que onde vai tramitar o seu processo, né? Esse processo aí de divórcio, por exemplo, acumulado com alimentos e guarda, tá? Se no decorrer desse processo de divórcio, acumulado com alimentos e guarda, gente, houve a necessidade aí da fixação dessa guarda provisória, porque começou a haver aí uma discussão entre o casal, não existia nenhum tipo de diálogo mais entre esse casal e houve a necessidade realmente da intervenção judicial nesse caso. E aí, para onde que é que eu vou direcionar esse requerimento? Simples, para o juízo da causa. É uma simples petição, né, gente? Uma petiçãozinha de movimentação do processo. Então, você direciona para o juízo da causa, coloca o número dos autos do processo, o nome da parte, a parte já está qualificada e simplesmente você faz ali de forma fundamentada, você faz o requerimento de tutela provisória. Nesse caso, seria uma tutela antecipada, tá? Agora, e se for antecedente? Se não tiver nenhuma ação em trâmite ainda, e a primeira coisa que vai ter é a tutela provisória, tá? Nesse caso, seria a tutela antecipada ou tutela cautelar. Por quê? A tutela de evidência é sempre, 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 sempre incidental. Não existe tutela de evidência antecedente. Não existe, tá, gente? Esse é sempre mesmo. A gente tem que tomar cuidado com esses sempre, nunca, né? Mas nesse caso é sempre mesmo. Então, ela é sempre incidental. Então, eu estou me referindo aqui, quando eu falo de tutela antecedente, à tutela cautelar ou à tutela antecipada. Não tem jeito de eu me referir a outro tipo de tutela. Portanto, seria uma tutela de urgência, tá? E aí, o que acontece, gente? Eu não tenho ainda nenhum processo em trâmite. A primeira coisa, né, a primeira peça que vai dar início aí ao processo é a petição de tutela, tá? E aí, nesse aspecto, então, eu tenho que já verificar qual que é a competência para apreciação do meu pedido principal. Ah, eu quero uma tutela cautelar antecedente para resguardar bens que serão objeto de uma futura ação de reconhecimento e dissolução de união estável, acumulada com partilha de bens. Então, nesse caso, essa tutela antecedente, cautelar antecedente, vai ser direcionada para a vara de família. Ah, eu quero aí já acautelar bens que serão objeto de um futuro procedimento de inventário. O de cujos, né, gente? Aquela pessoa que era a dona dos bens faleceu, deixou bens e herdeiros. E um dos herdeiros está dilapidando todo o patrimônio. Tá? Então, eu preciso de proteger esse patrimônio para garantir que, ao final do procedimento de inventário, haja bens a partilhar, né, para os demais herdeiros. Então, nesse caso, então, onde que é que eu vou propor, onde que é que eu vou apresentar essa minha tutela antecedente cautelar antecedente? Lá na vara de sucessões. Aqui em Belo Horizonte, a gente tem vara de sucessões e ausência, né? Aqui em Belo Horizonte, a gente tem 4 varas de sucessões e ausência. Em determinadas comarcas aí do interior da região metropolitana, a gente tem as varas de sucessões junto com vara de família, tá? É muito comum, né, essa questão. Bom, se eu quiser, por exemplo, um determinado medicamento, então eu quero já de cara esse medicamento e depois eu vou editar a petição inicial para poder incluir os outros pedidos, tá? Que eu quero fazer, mas primeiro eu quero o medicamento. Então, eu vou ingressar com uma tutela antecipada antecedente e aí, nesse caso, eu vou verificar de quem que é a competência para poder fornecer o medicamento. Ah, é do Estado, vara da Fazenda Pública Estadual. Ah, é do município,
Vara da Fazenda Pública Municipal. Ah, realização de uma cirurgia, para onde que é que vai? Vara Civil, entende? Então, eu já tenho que verificar qual que é a competência para apreciação da ação principal para direcionar a minha tutela antecedente para este juízo, tá? E aí, gente, o parágrafo único, ele vai dizer o seguinte: ressalvar a disposição especial, a ação de competência originária de tribunal e, nos recursos, a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Olha só, gente, o que é isso? No semestre retrasado, né, quando vocês estudaram aí a parte de recursos com a professora Michele, vocês estudaram uma ação que é de competência originária do Tribunal de Justiça. Que ação que é essa, gente? Vou dar uma dica para vocês. É uma ação que visa desconstituir a coisa julgada. Ei, Ingrid, seja bem-vinda, não tem problema. Obrigada, Ana. E aí, que ação que é, galerinha? Ação de quê? Repete. Qual que é a ação que tem competência originária do Tribunal de Justiça e que visa desconstituir a coisa julgada? Rescindente, não, como é que chama? Rescisória. Rescisória. Quase isso. Ação rescisória. Tá? Bateu na trave. Se fosse na prova, eu ia considerar, tá? Mas aí o que acontece, gente? A ação rescisória ela é de competência originária do Tribunal de Justiça. Então, se porventura você precisar de fazer um requerimento de tutela antecipada ou de tutela cautelar, gente, que seja antecedente ou que seja incidental para essa ação, né, rescisória, obviamente o juízo competente será o segundo grau, a segunda instância. Obviamente, a Câmara que irá julgar aquela ação, né? Que irá processar e julgar aquela ação. E se for recurso? Uai, professora, a gente pode pedir tutela provisória e recurso? Pode, gente. Por exemplo, né, no decorrer de um recurso, há dilapidação do patrimônio. Então, há necessidade de se fazer uma tutela, um requerimento de tutela cautelar incidental no curso, né, no trâmite aí, enquanto esse recurso estiver tramitando. Quem que vai analisar esse requerimento de tutela cautelar incidental? A Câmara, aonde esse recurso está sendo ali, está tramitando e vai ser julgado. Interpus um agravo de instrumento. No agravo de instrumento, é possível requerer tutela antecipada? Sim. Vocês aprenderam, inclusive, isso, tá? Na parte de recursos. O que acontece, gente? Vamos supor que a Ingrid, ela ingressa em juízo pleiteando um determinado medicamento, tá? De alto custo que ela precisa. E aí, então, o juiz, ele vai analisar aquela tutela antecipada que foi apresentada pela Ingrid e ele verifica e fala assim, não, acho que a Ingrid realmente não tem probabilidade do direito, nem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e, portanto, então, eu indefiro a tutela. A Ingrid, obviamente, fica extremamente chateada com isso e insatisfeita. Insatisfação faz parte da vida, graças a Deus que existe recurso, não é verdade? E aí, então, a Ingrid, ela recorre, tá? Como é que ela vai recorrer dessa tutela? Qual que é o recurso cabível? O recurso cabível, gente, é o agravo de instrumento, tá lá no rol do artigo 1015, tá? Do Código de Processo Civil. Então, das tutelas provisórias cabe o agravo de instrumento. E a Ingrid, então, ela recorre, ela faz, né, interpõe o recurso de agravo. E esse recurso de agravo, gente, ele demora mais ou menos, tá? De 3 a 6 meses para ser julgado. Alguns são julgados com 3 meses, outros são julgados com mais de 6 meses. Depende da Câmara, depende do assunto, tá? Mas, em média, em torno de 3 a 6 meses para ser julgado. Só que a Ingrid, gente, ela precisa do medicamento para ontem. Ela não pode ficar esperando 3 meses, 4 meses até o recurso dela ser julgado. E existe algum mecanismo que ela possa utilizar para antecipar efeitos pretendidos ao final do recurso de agravo de instrumento? Sim. Sim. Qual?
tutela antecipada recursal. Tá? Então, o que é que a Ingrid ela vai fazer no recurso dela? Ela vai fazer aquela folha de interposição que vocês aprenderam lá em Processo Civil 2, aquela folhinha de interposição, né, direcionada para o Tribunal de Justiça, tá? Aí, gente, ela vai começar, então, a folha das razões e vai colocar todos aqueles tópicos que vocês conhecem e que são comuns de todos os recursos. Então, vai colocar lá cabimento, tempestividade e preparo. Isso aí é básico. Todos os recursos que vocês fizerem na vida, vocês têm que colocar esses 3 tópicos. Cabimento do recurso, tempestividade, ou seja, você tem que demonstrar pela contagem do prazo de forma minuciosa que o recurso é tempestivo. Qual que é o prazo do recurso de agravo mesmo, gente? Sei lá, 15 dias, 30 15 dias? dias, Isso. tá? 15 dias úteis, né? Como sempre. Então, você tem que demonstrar que o seu recurso ele é tempestivo e você tem que falar a respeito do preparo, demonstrando que você recolheu a verba referente ao preparo ou que você requer a dispensa em virtude de você ser beneficiário já no processo de origem da justiça gratuita. Isso aí é básico, tá, gente? Todo recurso que vocês fizerem na esfera civil e até mesmo em outras esferas, é necessário vocês elencarem esses 3 tópicos. Aí vocês entram, então, na parte dos fatos, em que vocês contam basicamente a historinha, o que aconteceu no processo ali, né, na primeira instância, enfim, o que foi que ocasionou aí a interposição do recurso. Entra na parte do direito, nessa parte do direito, nesse caso específico da Ingrid, ela vai discutir a questão do direito à saúde, do direito à vida, da necessidade do fornecimento do medicamento, vai colacionar aí uma série de jurisprudências favoráveis a ela, doutrina, tá? Vai fazer um recurso, obviamente vai utilizar elementos visuais, né? Vocês já tiveram aula com o professor Daniel, acho que a grande maioria de vocês aqui. Em breve, no próximo semestre, também a gente tem aula de prática simulada e aula já de prática real. E aí, gente, esses elementos visuais hoje são extremamente necessários aos processos, tá? Então, colocar QR Code com o videozinho, já explicando um pouquinho do caso, para o desembargador entender, né? Colocar alguns elementos visuais para que o desembargador, o julgador, ele entenda ali a sua petição, tá? Laudo médico, você copia e cola o laudo médico lá pequenininho, lá dentro da petição, indica já, sabe, gente? Faz uma petição mais dinâmica. Não adianta a gente fazer mais petição de 50 folhas, não, porque isso não vai ser lido. Tá? Eu cansei de ver, na minha experiência, cansei de fazer audiência em que o juiz, na hora da audiência, virava para mim e para outra parte, falava assim, do que se trata o processo? Aí a gente falava assim, né? Pelo amor de Deus, tem 1 ano que eu estou fazendo petição para esse processo e o juiz não sabe nem o que é que está acontecendo no processo. Entende? Então, assim, quanto mais dinâmico a gente tornar o processo, maior é a chance de que a gente tenha êxito, inclusive, tá, Nassa? Aí, então, fiz lá o recurso, bonitinho, a Ingrid fez o recurso lá, colocou lá a parte dos fatos, colocou elementos visuais ali, né, gente? Trabalhou isso na petição. E aí, ela, antes de colocar os pedidos e requerimentos, ela, então, coloca um tópico na petição dela de recurso escrito da tutela antecipada recursal. Neste tópico, a Ingrid, ela vai trabalhar, gente, a probabilidade do direito mais o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Fumus boni iuris mais periculum in mora. Vou até colocar aqui, ó, no chat, para vocês não esquecerem, tá? Fumus boni iuris, FBI, mais periculum in mora, PM, o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo. Então, ela vai trabalhar isso em sede de recurso. Para quê, gente? Porque ela quer que o desembargador relator, ao verificar, ao despachar o recurso dela, de forma liminar, ele já defira essa tutela antecipada recursal. Ou seja, ele determine que o Estado forneça esse medicamento que é essencial para ela.
tá? Ela não quer esperar 3 meses, 4 meses, 5, 6 meses até esse recurso ser julgado. Ela não pode esperar. Então, ela tem esperança de que, assim que o desembargador ele analisar aquele recurso, que ele já defira e determine, então, o fornecimento, defira a tutela antecipada recursal e determine, então, o fornecimento do medicamento. Obviamente, quem vai analisar essa tutela antecipada recursal, gente, é o juiz, o desembargador, neste caso, que está vinculado àquele processo, aquele desembargador relator daquela determinada Câmara, tá? Belezinha, gente? Alguma dúvida da tutela antecipada em segunda instância? Tranquilo? Talvez vocês já tenham ouvido falar, gente, dessa tutela antecipada recursal, mas com outro nome, tá? Às vezes vocês aprendem, né, como efeito suspensivo do agravo, tá? Ou efeito ativo ao agravo, é a tutela antecipada recursal, tá? Bom, queridos, então agora a gente começa a falar especificamente das tutelas de urgência. Tomem muito cuidado. Quem estiver acompanhando aí com o código, gente, sinalize que esses dispositivos que a gente vai trabalhar agora, que é do artigo 300 até o 302, são específicos somente para as tutelas de urgência. Tá? Até então, a gente estava falando a respeito das tutelas provisórias, ou seja, a gente estava falando a respeito de tutela de urgência e de evidência. Agora, a partir do artigo 300, a gente passa a tratar especificamente apenas das tutelas de urgência. Então, só de tutela cautelar e de tutela antecipada, tá bom? A partir do artigo 300, ok? E aí, então, gente, esse artigo... Professora, Pois não. Diga, Kelly. posso só fazer uma ilustração Claro, aqui? claro. Então, quando a gente vê as tutelas, né, teoricamente, parece que elas são muito eficientes, né? É. Mas só que, às vezes, na prática, não é assim que acontece, né? Igual você está citando aí o exemplo, né, do remédio mesmo. Eu percebi isso aí no final do ano passado, tem uma aí que precisou de medicamento. Uhum. Nossa, não sei falar a ineficiência que foi jurídica, porque o processo não tá, o medicamento não estava lá na lista da Anvisa, né? Então Aí é mais tinha que difícil. fazer, não tá, aí não, no SUS não fornecia, aí fez a solicitação. Era tratamento de câncer, né? Que era o medicamento. Aí fez a solicitação para a prefeitura, que era o primeiro polo, né? Para recorrer. Aí dentro na comarca municipal, né? Aí o juiz falou que não era competência dele, encaminhou para a segunda instância. Chegou na segunda instância, ele falou que não era competência dele, devolveu para o município. Nossa. E está lá, parado. É difícil, viu? Complexo. Assim, então, assim, na hora que a gente vê, realmente é muito ativo, né? Bacana, é dinâmico, tudo dá certo, mas na prática não é assim, né? Não, infelizmente, assim, na prática a gente vai esbarrar com muita ineficiência. E aí, assim, para tentar, já te respondo, tá, Ingrid? Para tentar tornar o Instituto um pouco mais eficiente, Kelly, o que eu sempre recomendo para os meus alunos é o seguinte: quando você vai apresentar, você vai requerer uma tutela, despache a tutela com o juiz. Tente despachar a tutela com o juiz, tá? Nem que seja assim, se você não conseguir falar com o juiz, né, e nessa época de pandemia, eles têm sido até bastante solícitos, então a gente consegue conversar por telefone, despachar. A questão dos elementos visuais, o QR Code, o videozinho do QR Code é efetivo, e aí você pode colocar o videozinho e ligar em seguida para poder explicar mesmo. Mas eu sempre recomendo que a tutela seja despachada com o juiz. Por quê? Porque qualquer dúvida que aparecer, você consegue explicar. Se por um acaso, gente, o juiz ele ficar na dúvida, por exemplo, de uma competência, você já estuda antes, já verifica, inclusive já, assim, né, obviamente, né, claro, gente, a gente conversa de forma bastante respeitosa, então a gente fala assim, então, excelência, mas talvez, né, eu já vi outros casos
em que a competência se mostrou de fato ser do município, Excelência. Então, talvez este caso, né, seja como os demais. É claro que pode ser que seja diferente, Excelência, mas aí a gente tenta conversar, entendeu? Para ver se a gente consegue. E aí, uma outra situação também, quando a gente não despacha com o juiz essa tutela, embora a gente saiba que é uma decisão interlocutória, e como uma decisão interlocutória existe um prazo, né, prazo impróprio, né, gente, que o juiz ele tem que cumprir, mas que pode demorar, que o seu cliente, a parte, ela pode acabar não podendo aguardar esse prazo. Eu acho bem viável a gente tentar despachar sempre com o juiz, sabe, Tela? Porque aí pelo menos você já sabe, você já tem o sim ou não, né? Então é bom por isso, sabe, Kelly? Mas é isso, assim, é complicado, principalmente matérias em que a gente tem, às vezes, assim, um conflito de competência mesmo, em que o Estado fala que a competência é dele, o município fala que a competência é dele, ou um fica julgando para o outro, né? Ou então se fala, não, isso aí tem que ser pleiteado direto na segunda instância, enfim, existe esse conflito de competência, aí é que é mais complexo ainda, aí que eu recomendo ainda mais que se tente despachar com o juiz, tá? Exatamente para poder tentar parar essas arestas, para poder tornar o mais efetivo possível. Mas vocês vão ver que na prática, gente, infelizmente, a gente às vezes trilha um caminho das pedras mesmo. Né, Kelly? Não, é isso mesmo. Você Sim. fala numa naturalidade, tratar diretamente com o juiz. Como que é isso na prática? Eu vou até o judiciário e peço para... Eu quero falar com o juiz. É assim mesmo. Então, gente, a primeira coisa, né? É porque, assim, a primeira vez que eu fui despachar com o juiz, eu acho que eu já até falei isso com vocês. Eu fui despachar com o juiz, eu era estagiário. Então, vocês, como estagiários, podem despachar com o juiz, gente? Olha, isso é ato privativo de advogado, mas alguns juízes aceitam receber estagiário, tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer, a primeira coisa é não mentir. Então, se você é estagiário, você já fala que você é estagiário e fala assim, o juiz, ele aceita, o desembargador, ele aceita despachar com o estagiário? Tem juiz que fala assim, não, eu só despacho com o advogado, você agradece e manda o advogado ir lá conversar e você vai junto, para você aprender. Mas tem juiz que recebe estagiário, tá? E o primeiro juiz que eu tive contato me recebeu. Inclusive, era num dia que era o meu dia de fórum, eu fazia um estágio em que eu ia para o fórum uma vez por semana apenas, né? E nos outros dias eram os meus colegas que iam. E aí, nesse dia, gente, como era dia de fórum, dia de fórum, antigamente, né? Antigamente, parece que eu sou muito velha, né? Mas antigamente... É mais nova do que eu. Antigamente, tá? Quando a gente ainda tinha processo físico, né? Ir para o fórum, gente, você tinha que ir com um sapato super confortável, porque você andava até lá dentro, de vara em vara, né? De secretaria em secretaria, para poder dar carga, devolver processo, e com uma roupa confortável, né? Assim, porque você ficava igual uma barata tonta lá dentro do fórum. A primeira vez que eu entrei no fórum, dei uma volta completa e saí no mesmo lugar. Mesmo lugar, horrível. Ali perto da 12ª vara de família. Então, assim, barata tonta mesmo, total. Aí, esse dia especificamente, gente, eu lembro que eu tava de rasteirinha, sandália rasteirinha, tá? Em cara nenhuma de mas advogada, sandalinha. né, gata? Tava de sandalinha, tava de calça jeans, mas tava com uma camisetinha até mais arrumadinha. Mas tava super simples, né? Eu não estava assim, digamos assim, igual às vezes eu ia para audiência, assim, fantasiada de advogada, né? Quando você é estagiário, você fantasia de advogado e tudo. E assim, hoje também, gente, tá muito mais tranquilo essa questão de vestimenta e tal. Há um tempo atrás era um pouco mais chato isso. E aí eu falei assim, nossa, eu vou despachar com o juiz, né? Calcei minha cara, falei assim, vou lá, né? Vamos ver se ele despacha com a estagiária, né? Cheguei lá, era para despachar um agravo. Eu precisava, na verdade, que o juiz, o juiz estava com o meu processo, um processo que era de um cliente meu, lá do núcleo de prática, que eu fazia estágio remunerado lá no núcleo de prática, ele estava com esse processo, gente, e era o meu prazo de agravar. Ele determinou alimentos provisórios num valor muito alto, meu cliente não conseguia pagar esse valor, e eu precisava de agravar a decisão dele, só que o processo estava com ele, lá dentro do gabinete. E aí, nesse caso, para poder liberar o processo, é só indo conversar com o juiz, tá? E despachando com ele, não existe outra forma, é essa forma.
E aí Entra no lá, próximo você cara a cara com ele. E aí entra no próximo link que eu vou acabar de explicar para vocês. Beijo!